Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar do nosso ciclo de palestras do Secov aqui em Santos. Hoje o tema é direito de propriedade, até onde vai a possibilidade de exercê-lo. Não é um tema novo, né, mas ainda gera muitas dúvidas, principalmente com esse uso mais intenso agora dos aplicativos de locação, né, de curta duração. Agradeço aí também aos nossos palestrantes, a doutora Kelma Elineide Tavares de Camargo, diretora regional do Secov São Paulo em Campinas, e ao Jacques Buchatsky, pró-reitor da Universidade do Secov. Nós estamos gravando esse webinar, que será publicado no canal do Secov São Paulo, no YouTube. São dois gigantes hoje, né? Gigantes do mercado imobiliário participando desse evento. E a nossa ilustre palestrante aqui, Kelma Camargo, ela é advogada militante na área civil e trabalhista, ligada ao setor imobiliário, fundadora da Anaquel, administradora de imóveis, diretora regional do Secov em Campinas, no qual eu passo a palavra aí à doutora Kelma Camargo para sua apresentação. Bom dia a todos. Ricardo, obrigada pelas suas palavras tão carinhosas. Meu grande e velho amigo Jacques, né? Porque nos conhecemos de muitos e muitos anos. Obrigada a todos vocês que estão na sala. É um prazer imenso desfrutar e dividir esse tempo que eu tenho aqui com vocês, e especialmente para falarmos de um tema que me agrada profundamente. Primeiro, eu vou fazer só uma correção. A minha empresa não é administradora de imóveis, mas sim de condomínios. Tá? Eu estou no mercado há 40 anos e faz 40 anos que eu adoro administrar condomínios. Tá? Quero dizer isso de coração aberto para todos vocês. E esta área condominial é a área que me apaixona e que me aproximou do Secov. Porque eu acho que quando você tem uma paixão, quando você gosta do que você faz, você precisa se aproximar de entidades fortes, sérias, e de pessoas que possam dividir com você tanto as suas, vamos dizer assim, as suas alegrias quanto as suas tristezas, porque nesta área condominial e financeira desse nosso país imenso, nós já passamos por muitas fases, por muitas coisas que, se não estivéssemos, vamos dizer assim, aproximados e juntos ao Secov, eu posso declarar a vocês que muita coisa hoje não estaria como está, ou não teria tido o resultado que tivemos, tá? Mas hoje estar aqui para falar com vocês sobre direito de propriedade e condomínio é um prazer muito grande para mim. Por quê? Primeiro, porque é um assunto que me apaixona. Falar de direito de propriedade dentro dos condomínios. Eu sempre discuti essa matéria junto ao Jacques e junto a toda a nossa equipe lá do Secov, porque direito de propriedade é um direito que todo condomínio, toda pessoa busca incessantemente. O brasileiro, por si só, ele busca ter o que é seu, ter sua casa própria, defender o que é seu, defender sua casa própria. E quando ele adquire um imóvel dentro de um condomínio, ele adquire, na verdade, uma pequena complexidade. Ele adquire uma complexidade, ele pode não acreditar nisso, mas ele adquire uma complexidade, porque, na verdade, ele adquire uma área privativa e uma área comum, que é de todos. E mais do que isso, quando ele adquire um imóvel dentro de condomínio, ele já recebe de antemão regras e normas pré-existentes, das quais ele não pode se furtar do conhecimento.
Então, isto é bastante importante nós deixarmos muito claro para as pessoas, quando elas vêm para dentro dos condomínios, de que ela está adquirindo normas e regras já pré-existentes. E eu costumo dizer, e nós aprendemos isso muito profundamente no Secov, de que se as regras não são boas, elas precisam ser mudadas e não burladas. É uma coisa muito diferente. Seria mudá-las e não burlá-las. Então, por isso que nós temos os grandes confrontos e os grandes atritos, e sempre os tivemos. Nós somos da época em que era muito difícil, quase impossível, locar um imóvel para estudante. Era muito difícil isso. Imagina, no meu prédio não pode república. E nós ultrapassamos esta fase com ensinamento, com estudos, com troca de ideias, né? O Jacques vai poder falar bastante sobre isso, porque tivemos muitas reuniões e muitos estudos sobre isso, porque o que nós precisamos é colocar as repúblicas dentro das regras dos condomínios, e não colocá-los para fora. Ninguém quer colocá-los para fora, e ninguém nunca, dentro dos condomínios, quis afrontar o direito de propriedade. O que os condôminos, os demais condôminos e nós, administradoras, sempre quisemos é colocar este grupo ou esta, vamos dizer assim, diferença dentro da normalidade. Então, vamos acolher os estudantes, vamos tê-los dentro dos nossos condomínios. Por quê? Porque isso é bom para o condomínio, agita e agiliza as coisas, e é bom para o proprietário que tem uma propriedade que precisa ser locada. Então, nós passamos por isso, enfrentamos este assunto e agora, recentemente, também enfrentamos o Airbnb ou as famosas locações por aplicativo. E aí a primeira coisa que nós ouvimos, né? Ah, mas o meu direito de propriedade ninguém vai mexer. Eu alugo para quem eu quiser, do jeito que eu quiser. Aí é que não coincide, não coaduna com as regras de condomínio. Por quê? O direito de propriedade existe, é inatingível, desde que, e eu costumo dizer muito isso, o Jacques vai pular na cadeira agora, desde que respeitado a nossa regrinha dos 3 S's, né, Jacques? Saúde, sossego e segurança. Por quê? Porque dentro dos condomínios, como eu iniciei, nós temos uma área privativa e nós temos uma área comum. E isto vive e convive. Portanto, não adianta para você fazer o que você quer na sua propriedade, você tem que respeitar o restante da comunidade, aquela gama de pessoas que também espera ser respeitada. Então, este é o ponto primordial, e aí entrando mais na discussão e na decisão do STJ sobre o Airbnb, no julgamento, o ministro Raul Araújo, ele deixa isso muito claro, ele fala isso claramente, ninguém é contra a locação para Airbnb, desde que sejam respeitadas as condições da convenção, e aí nós vamos para o ato-regra, né, já que aprendemos bastante que convenção é ato-regra, que foi assinado e foi aceito por todos que compraram na hora da aquisição do imóvel, onde lá diz claramente que aquele imóvel é comercial, residencial ou misto. Está claro, a convenção não deixa isso de ser mencionado. Ele descreve todos os imóveis dentro daquele empreendimento como para fins residenciais, ele ainda usa a palavra fins residenciais. Então, com base nesta colocação, com base nesta normativa, foi que eu sempre discuti que, para partirmos para um Airbnb dentro dos condomínios em geral, é preciso fazermos adequações e adaptações. E aí voltamos naquilo que eu falei. É possível? Mude as regras. Vamos mudar as regras. Vamos fazer nossas assembleias e vamos mudar as regras. Por quê? Porque você precisa saber se a comunidade quer que essas regras sejam alteradas e sejam adequadas. Por que isso? Porque quer queira ou quer não, o Airbnb dentro dos prédios residenciais,
indiscutivelmente traz uma maior rotatividade dentro do empreendimento, traz uma maior movimentação, e nem todos os empreendimentos estão adequados e familiarizados com este tipo de locação. Então, precisariam das suas devidas adequações para que isto viesse a ocorrer e viesse a acontecer. Tá? Então, eu acho bastante importante frisar e deixar claro: o administrador de condomínio não é contra o Airbnb, não é isto, nunca foi dito isso. O que nós precisamos e orientamos é que, para a implantação do Airbnb, é necessário uma adequação dos empreendimentos, porque temos empreendimentos residenciais que estão totalmente adequados para receber os Airbnb, mas temos condomínios que não têm a menor infraestrutura de receber o Airbnb. Não tem como ser feito isso. Então, precisaríamos de uma adequação. Mas acho que isto, o tempo vai nos mostrar, o caminho vai ser trilhado para que a gente consiga ajustar todo este problema. Olha, eu vou só dar uma entradinha num assunto que eu sei que meu amigo Jacques vai amar, adorar. É só nós voltarmos para a Covid, para a pandemia e para o isolamento social, que aí nós vamos ver o quê? Os famosos home office. E aí, Jacques, o home office trouxe ou não trouxe uma mudança de paradigma para os nossos condomínios residenciais? Como é que nós administramos nesse período as reformas nas unidades, as pinturas dos empreendimentos, as obras nas áreas comuns, e todo mundo dentro de casa querendo fazer uma reunião de Zoom, Team, seja lá o encaminhamento que precisaria tomar. Então, nós também passamos por isto, nós também levamos isto para dentro dos nossos condomínios. E, por isso, nós levamos o comércio para dentro dos condomínios? Não, nós levamos uma prática, nós levamos uma atividade, mas não levamos o comércio para dentro do condomínio, não alteramos a sua finalidade. Aliás, a pandemia foi excelente, foi ótima para o nosso setor e para o nosso mercado, né, Jacques? Por quê? Porque muita gente descobriu onde vivia, como vivia, foram melhorando, as empresas construtoras foram crescendo, foram fazendo empreendimentos mais adequados, mais profissionais, mais fáceis de serem convertidos, para atender essa gama de pessoas que foi para dentro de casa e descobriu que a gente precisava morar e trabalhar, muitas vezes no mesmo lugar, e criar 2, 3, 4 filhos, né? Mais ou menos, e tudo isso tinha que acontecer junto, misturado. Então, eu acho que a nossa legislação, e eu estou me referindo à legislação condominial, ela tende a crescer, ela tende a evoluir por conta das fases e de todo o tratamento que os moradores de condomínio têm dado a essas modernidades e a essas instruções. Então, o que eu quero dizer a vocês, e a mensagem que eu preciso dizer a vocês, porque eu vou deixar a parte jurídica para o Jacques, que ele adora falar de artigo, de lei, de código, de tudo, é que as pessoas precisam estar preparadas, principalmente aquelas que adquiriram um imóvel num prédio estritamente residencial e querem fazer as suas locações por temporada, por períodos pequenos, e aí o Jacques com certeza vai descrever a vocês a diferenciação e a distinção entre lei de locação, lei por temporada e tudo isso, e a nossa legislação condominial, que não deixa de existir e que em nenhum momento os artigos do Código Civil que tratam do condomínio edilício impedem, restringem ou criam qualquer, vamos dizer assim, problemática para o direito de propriedade. O que ele cria são regras de convivência, é diferente, e regras de convivência que são previamente pactuadas por aqueles que adquirem imóveis naquele empreendimento, naquele endereço, naquela unidade. Acho que isso é extremamente importante. Quem teve a oportunidade de ler o acórdão na íntegra, verificar cada posição de cada desembargador, pôde verificar
que isto foi defendido e isto foi o ponto crucial para que esta, vamos dizer assim, proibição de Airbnb nos prédios residenciais fosse mantidas e que, para elas acontecerem, seria necessário que os condomínios se adaptassem ou que a legislação daquele condomínio fosse alterada. Eu quero dizer a vocês que isso é algo que cresce, vem acontecendo, mas precisa ser regrado, precisa ser organizado, a fim de que evite atritos, porque o que nós temos vivido hoje são os atritos entre aquele que acha que tem um direito de propriedade e quer exercê-lo, e aquele que também entende que tem um direito de propriedade e não quer ver burlada a sua saúde, sossego e a sua segurança. Que, na verdade, a última segurança foi dos pontos mais abordados na decisão que os desembargadores deram. Por quê? Pela fragilidade dessa rotatividade dentro dos prédios residenciais traz. Por quê? Nós não podemos falar isso de um flat, de um hotel, que está acostumado a agir com isso e está lá para isso mesmo, para ter uma grande rotatividade e uma grande circulação de pessoas entrando e saindo, e isso para eles não é problema. Mas um prédio residencial onde você vai para morar e ter sossego, tranquilidade e segurança para a sua família, você não pode estar convivendo com um fluxo de pessoas enorme dentro das áreas comuns, onde você não viu, amanhã você não vê mais essa pessoa. Então, este foi um dos pontos muito bem abordado pelos ministros na hora do voto e na hora desta decisão. Acho que os condôminos, os proprietários que pretendam dar continuidade a esse estilo de locação, precisa combinar com os demais parceiros como e de que maneira vamos agir e fazer isso. Não é simplesmente impedir, mas é dialogando e adequando aquilo que dá para ser adequado. Porque nós temos empreendimentos, e tenho certeza que o Ricardo também vivencia isso por conta da área condominial, que tem empreendimentos que nós não conseguimos adequá-los. Não há possibilidade de adequá-los para receber o Airbnb. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu vou deixar a parte mais gostosa do home office para o Jacques também declinar e falar sobre ela, porque temos outras situações bastante gostosas que nós temos vivenciado, que são os animais dentro dos empreendimentos residenciais, que antigamente a convenção já dizia proibido animais. Estava lá. Hoje ainda diz, tá? Mas todo mundo passa por cima disso. Por quê? Por uma questão de decisão jurisprudencial que é mansa e pacífica no sentido de que os animais hoje fazem parte da família, traz tranquilidade, traz segurança, traz uma série de benefícios para os seus moradores. Então, é algo que realmente a gente não tem mais como administrar isso. O que nós podemos fazer é controlar a convivência e, volto a dizer, adotando a teoria dos 3 S's, que esses animais não afetem saúde, sossego e segurança de nenhum outro condômino, de nenhum outro morador. Eu quero parar por aqui, para que o Jacques também possa fazer as suas explanações iniciais, e aí, na hora do debate, a gente vai se aprofundando, né, Jacques? E vamos trocando ideia com as pessoas. E eu, como não poderia deixar de dizer, como uma administradora de condomínio que faz assembleia todo dia, já queria entrar no bate-papo e ir respondendo as perguntas, certo? Só que, como eu não sou anfitrião, não consigo fazer isso, mas estou curiosa para saber o que tem esse monte de pergunta aqui no bate-papo. Tá bom? Um abraço para todos vocês. Obrigada a todos os participantes. Ricardo, devolvo a palavra para você, a fim de que você possa apresentar o nosso ilustre palestrante dessa manhã. Vamos lá. Excelente, excelente. Quero agradecer aí a doutora Kelma, sempre com um posicionamento muito bacana, uma forma de enxergar, um racional muito interessante aí sobre tudo, né? Nessa questão de gestão dos condomínios. Com certeza, segurança é o que mais tem mesmo preocupado, né, os condôminos que estão ali passando por algumas situações ligadas a essa questão de locação por aplicativo, né? Por outro lado, também tenho todo aquele o quanto essa locação auxilia também
esses condôminos no pagamento das suas taxas de condomínio, enfim, é algo realmente que vale uma discussão bem intensa, né? E eu acho que está sobrando aqui o Dr. Jacques para falar aí um pouco melhor sobre o assunto. Então, vou deixar aqui com o Dr. Jacques, que é o pró-reitor aqui da unidade da Universidade Secov, né? Coordenador também ali do programa do PQE, Programa de Qualificação Essencial, membro dos comitês jurídicos aí das vice-presidências de gestão patrimonial, locação e administração imobiliária e condomínios. Um grande homem, um grande profissional, um grande advogado. Tenho o prazer aqui de passar a palavra para ele agora. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Kelma. Uma satisfação estar com vocês aqui, estar com a Kelma. Eu conheci a Kelma em eventos, eu não lembro se foi na ABAME ou ABAD, alguma coisa, mas a gente começou a ser amigo em eventos, assistindo. E aí eu acho até que eu não me furto de dizer uma coisa que eu acho muito importante, que é a participação nesses eventos todos. É impressionante que a gente aprende todo evento, impressionante. Eu faço parte de uma ONG chamada Mesa de Debates de Direito Imobiliário, que tem 20 anos. Semana sim, semana não tem reunião. Eu devo ter ido em quase todas. Não teve uma reunião que eu não tenha anotado, alguma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Então, a gente aprende mesmo. Eu acho bacana, acho que é o único jeito da gente ficar, pelo menos, à tona, nesse mar de coisas, de vantagens, desvantagens, de coisas que acontecem na nossa vida. Especificamente, no condomínio, eu gosto daquela porque, que eu saiba, só ela e eu falamos desses 3 S's. E a gente concorda. Não conheço mais ninguém falando dos 3 S's. Então, acho que merece. Né? Acho, só aí já tem um casamento. Né? Os dois são fãs dos 3 S's. O que eu gostaria de dizer, ela pega no meu pé porque eu falo da lei, mas o Código Civil, quando veio, em 2002, trouxe uma grande revolução, que a gente esquece um bocadinho de lembrar quando vive em condomínio, só porque condomínio já estava na lei antes, né? Desde 64, então as pessoas acham que não é mais aquilo. O condomínio é uma propriedade e a propriedade mudou muito com o Código. A propriedade ganhou o que se chama de função social. Então, antes, no Código Velho, aquele de 1916, o do Clóvis Bevilacqua, que virou nome de praça, etc. e tal, brilhante. Mas lá a propriedade era muito mais, digamos, sagrada do que outra coisa. Intocável, intocável. Esse sagrado não vem à toa. Vamos lembrar que a propriedade aqui no Brasil tem como origem ainda a concessão pelo rei das capitanias hereditárias. Todos nós ouvimos falar no cursinho ou na faculdade. Então, o rei dava. E o rei dava porque ele tinha esse poder concedido pelo Papa, que, por sua vez, era concedido por Deus. Então, daí o sagrado da história, que a gente acredita até hoje nisso, né? Não é mais verdade. As coisas mudaram. Hoje, o sagrado é o respeito ao meu vizinho. Eu acho que mudou um bocadinho o que é sagrado, e não respeito ao rei, respeito ao meu vizinho. É isso que está escrito no Código Civil. Nós precisamos inventar algum outro S, Kelma, porque eu também não posso dar um uso, além de não poder prejudicar a saúde, sossego e segurança, eu não posso dar um uso nocivo, né? E que eu não posso usar de um jeito que só perturbe e eu nem ganhe com isso. Eu preciso vamos inventar um termo aí para a próxima live. Falando de Airbnb, eu acho que a primeira novidade que surgiu foi o próprio Airbnb, e a primeira bagunça que eu acho que o próprio judiciário fez, não foram os operadores, foram o judiciário, foi misturar alhos com bugalhos. Eles começaram a proibir locação por aplicativo. O aplicativo é irrelevante. Tanto faz se eu anuncio no jornal A, B ou C, na internet, no site da sua imobiliária, na rede Secov. Tanto
Tanto faz, o importante é o uso e não o anúncio. Então, ser um aplicativo pareceu que estava assustador, né? Olha, Airbnb é proibido. Não, não é proibido. Airbnb não é proibido. O que pode ser proibido é o tipo de locação, o tipo de uso. Isso sim, as pessoas têm discutido muito. Então, superada essa primeira bagunça que os julgados fizeram, até por erro de expressão mesmo, houve uma confusão mesmo, a gente vê nos primeiros acordos a esse respeito, a gente vê isso. Superado isso, surgem duas dúvidas no meu ponto de vista. A primeira, se nada tiver escrito na convenção, proibindo, não proibindo, eu posso ou não posso fazer alocação por curtíssima temporada? O lado da lei, da legalidade, quem acha que é legal, acha, olha, é um exercício legítimo do direito de propriedade, é um exercício legítimo de um direito previsto em lei, a lei das locações fala na temporada, né? Na locação por temporada, que é de 1 a 90 dias de duração, então está perfeitamente legal. O outro lado da história são os 3 S's. Será que isso aí perturba o meu vizinho ou não perturba o meu vizinho? Aí um subitem dessa análise perturba de um jeito razoável ou não? Eu estou aqui num conjunto de escritórios que eu divido o andar, né? Tem outros escritórios, outras salas por aí. Eu adoraria que mais ninguém tivesse escritório no prédio e o elevador fosse só meu. Adoraria, né? Todo mundo pagando condomínio, óbvio, né? E só eu usando, o rei do edifício aqui. Mas não dá, né? Eu tenho que tolerar lá, razoavelmente, que outros usem. E quando os outros usam, óbvio que tem algum barulhinho, óbvio que tem algum movimento, óbvio que faz parte dos incômodos do dia a dia, um elevador um pouquinho mais cheio do que deveria estar se fosse eu sozinho. Eu lembro que eu tinha uma vizinha que era uma ex-juíza muito poderosa, que ela fazia questão de estar sozinha no elevador sempre, e o zelador fazia isso para ela, né? Eu falava, poxa vida, que poderosa essa moça, essa senhora, né? Mas não dá, isso não é vida em condomínio, isso é um ridículo total, né? É risível. Mas essa fronteira que nós temos que analisar. E essa fronteira acaba sendo machucada quando há excesso. Então, são famosos exemplos de inquilino chegando para ficar 2 noites e falando em alemão. Quem é que atende esse cara à meia-noite? Ele chegou do aeroporto, chega lá, ele fala só alemão, acha que está chegando no hotel. Como é que é isso aí? Família que alugou e vai toda a família para a piscina, só que eles são 8. 8 pessoas num prédio pequeno, numa piscina, é muita gente. Não seria muita gente num prédio enorme. Ou ainda, os usos excessivos, naturais, em quem é turista. Natural. Se eu alugar um apartamento aí em Santos, eu sei que Santos é uma cidade maravilhosa, eu sei que Santos é uma cidade enorme, comercial, etc. Mas na minha cabeça, Santos é uma cidade de praia. Eu sou aquele cara que vai chegar de Havaiana e vou sujar o hall de entrada de areia e vou querer lavar o pé lá na frente, lá embaixo. Tá certo? Fala, pô, não é mais assim, cara. As coisas mudaram em Santos. Eu sei, mas o que é natural, o que não é aí na cidade? Eu acho que isso é que a gente tem que ver o que é esperado. Bom, essas coisas todas, como a Kelma bem adiantou, podem ser resolvidas em assembleia. E aí é que a gente entra no segundo problema. Digamos que nada esteja escrito na convenção. Em algum momento, as pessoas vão querer melhorar a convenção, vão querer adaptar a convenção ao ano de 2022. Então, o que eu tenho que regular hoje? Muitas coisas, naturalmente, são alteradas. Ar-condicionado na fachada. Há 40 anos, quando muitos prédios foram feitos, era algo quase impossível e carésimo. Hoje é algo suportável economicamente e que virou essencial.
Hoje, as pessoas nem pensam em comprar um automóvel sem ar-condicionado. Há 40 anos, nem pensava em comprar com ar-condicionado. As coisas vão se alterando, e às vezes eu tenho que mudar as regras do meu contrato, que se chama convenção. Eu mudo através da Assembleia. E aí que eu acho que entra um desafio que nós vamos ter que enfrentar, e eu não tenho a solução ainda. Vamos imaginar que eu comprei uma unidade no seu prédio que já tem 30 anos. Vamos imaginar que a convenção não falou nada sobre locação de curtíssima temporada, até porque talvez nem existisse a lei. Há 35 anos não tinha essa lei aí que nós temos. E Airbnb, então, internets e rapidez e globalização, nem se falaram essas coisas. Muito bom. A convenção não fala disso. É preciso regular isso. Os condôminos resolvem se reunir, são regularmente convocados, não vamos falar de nulidade de assembleia, que não é o caso, é tudo regular, e digamos que 2/3 dos condôminos, um quórum volumoso, decida, 2/3 mais um, vai, para não ter qualquer problema, decida que é proibida a locação por curtíssima temporada. Opa! Surge aí, de um lado, essa votação que os condôminos legitimamente alcançaram. Surge, de outro lado, uma afronta ao direito daquele minoritário que queria alugar. Esse problema nós vamos ter que enfrentar com boa cabeça. Eu não tenho a solução ainda, mas também digo o seguinte: tem se começado a pensar numa espécie de direito de recesso. O que é isso? Se a maioria gritante e legal quer alterar o rumo do prédio ou quer regular algum direito assim tão forte como é o da locação, como é o do uso, etc., será que não haveria um direito do minoritário de sair desse condomínio e vender a sua unidade, como se fosse uma relação do direito societário? É assim que funciona numa companhia por ações. Eu não gostei da decisão da maioria, a maioria compra minhas ações, eu pego meu dinheiro e vou embora. É um jeito. Então, não é bem o que eu queria, mas não saio no prejuízo. Na lei de incorporações, existe algo parecido. Quando existe a decisão de demolir o prédio. A maioria quer demolir para trocar não tem mais o que fazer com aquele prédio. Ela pode se veicular a compra por essa maioria dos direitos das unidades da minoria, para que todo mundo saia razoavelmente bem. Eu acho que isso é algo que vai trazer muita discussão. Talvez venha aí, não conheço nenhum projeto de lei falando disso, mas talvez seja necessário alguma regulamentação por lei mesmo, porque isso aí vai dar briga, mas é um negócio interessante, porque se eu comprei com expectativa de determinado uso, e de repente a maioria me tira essa expectativa legítima de determinado uso, como é que fica isso? Como é que fica meu direito? Eu acho importante a gente discutir, porque eu também não acho conveniente levar isso para o judiciário, porque a resposta do judiciário, por um lado, vai ser gelada, como é qualquer resposta, naturalmente, judiciária, ela é gelada. Segundo, ela não tem ainda uma base legal específica para essa decisão. Ela pode, sim, medir. Está perturbando o sossego? Está perturbando a saúde, a tranquilidade, a segurança? Opa, então não pode exercer. Mas será que eu posso proibir definitivamente? Será que eu posso proibir, mesmo que amanhã inventem um tipo de portaria sincronizado com uma câmera que consiga abrir porta, fechar porta, levar elevador, falar em alemão e atender todo mundo? Não sei, a tecnologia está aí. A tecnologia está aí. Então, eu acho que é uma preocupação muito grande que nós vamos ter no futuro,
que é como lidar, não com o direito da maioria, mas com o direito da minoria com base. Não estou falando de abuso. Eu acho que esse é o ponto que eu teria a comentar sobre Airbnb no futuro. Ou seja, estou convidando todo mundo para daqui a um ano voltar aqui e discutir essa situação conforme a gente aprenda, que eu não tenho a solução ainda. Muito bom, Jacques, muito bom. Como sempre. Ricardo, eu acho que eu tenho um direito à tréplica, porque Sem dúvida. eu tenho direito à tréplica, porque ele falou de mim, ele falou que nós nos conhecemos nos eventos e que a gente sempre aprende. Só quero dizer, Jacques, que nos eventos também a gente aprende o que não fazer. Certo? Tem isso que, para mim, sempre foi muito importante. Às vezes eu vi os amigos e conhecidos dizendo, nossa, isso foi uma porcaria de evento. Eu falei, gente, que bom, pelo menos nós aprendemos o que não fazer. Então, tudo tem um lado de aprendizado, eu acho bastante importante. E para não deixar de ser objetiva, como o Jacques sabe que eu sou mesmo, se a minha convenção de 30 anos atrás, que eu duvido que ela não escreveu para fins residenciais, porque eu estou no mercado há 40, então você imagina que eu já li praticamente todas as convenções de 40 anos. Certo? Mas se ela não tiver escrito, sabe o que eu faço, Jacques? Eu vou buscar na instituição e convenção do condomínio lá na incorporação. Lá, com certeza, vai estar escrito que o prédio é residencial. Mas então, vai estar. Eu acho que o que mudou um bocadinho é se... Bom, primeiro, eu acho importante também dizer o seguinte, eu falei da confusão da jurisprudência, vamos lá, fornecer alimentação, etc., aí desnaturou mesmo a locação residencial, tá certo? Então, acho que isso acho que nós estamos... Acho que não tem muita dúvida aí, né? Então, nós estamos falando somente de alugar, entregar a chave do apartamento imobiliado, vou embora e depois eu volto para pegar. Só isso que eu estou falando. Não estou falando de alugar somente um quarto, que seria transformado numa pensão, né? Não estamos falando de servir café, não é o bed and breakfast, não é nada disso. Tá? Estamos falando só da locação. Mas eu acho que nós vamos ter essa discussão ao longo dos anos e vão acontecer, porque isso não desnaturaria o residencial, mas traria confusão no prédio, sem dúvida alguma, devido ao movimento, etc. Acho que isso esse é o nosso ponto muito importante. Posso falar um pouquinho de home office, Ricardo? Por favor. Claro, Jacques, Claro. só para Jacques, só para encerrar, pelo menos em uma coisa nós concordamos hoje, nessa nossa reunião. Judicializar é sempre a pior alternativa. Então, não se esqueçam disso. Tudo que se judicializar, você pode estar dando um tiro no pé, porque você não sabe o que o judiciário vai decidir. Pronto, agora fala do home office. Você sabe que eu tive um cliente que era um polonês. Eu nunca chequei se era verdade ou não o ditado que ele falava, mas ele falava que uma praga que eles rogavam na Polônia era que você vença todas as suas ações judiciais, mas que você tenha muitas. Eu achava bárbaro quando ele falava disso. De fato, que inferno. Mas tudo bem. O home office. Quando surgiu esse nome, home office, eu fui estudar isso aí. Porque esses nomes em inglês me perturbam profundamente, viu? Assim, fala, pô, será que é isso mesmo que quer dizer? Não sei. Eu tive um professor de Teoria Geral do Estado na faculdade que passou um ano falando de um tal de Carlos Marques. E eu nunca tinha ouvido falar, não sabia quem era. Eu procurava o nome do cara, não achava. Eu demorei um ano para descobrir que ele estava falando do Karl Marx. Tudo bem, podia ter traduzido. Tudo bem, facilitaria um pouquinho a minha vida, né? Mas tudo bem. Então os caras falam, você leu Karl Marx? Não, Carlos Marx eu li. Tudo
Tudo bem. Então, esse home office me assustou um bocadinho, assim, o nome. Aí eu fui pesquisar, fui ver. E, primeiro, sabe o que eu descobri? Que essa história aí sempre existiu. Eu descobri a descrição de como é que era uma casa aqui no Brasil nos anos 1600. Olha só, Brasil colônia, as pessoas trabalhavam em casa, naturalmente. Você começa a pesquisar por aí a história, você vê aquelas imensas fazendas de café, etc., mas dentro da casa lá, da casa mesmo, o cara morava, recebia os amigos, a família, trabalhava. Eu cheguei a ver umas pesquisas mostrando os inventários. Então, o que era valioso há 300 anos no Brasil? Era valioso a mesa, uma cadeira, a casa, obviamente, uma cadeira. Não tinha tantos móveis quanto a gente tem hoje, né? Também eles não quebravam do jeito que quebram os nossos hoje, né? Tudo descartável. Mas eu acho que sempre foi natural trabalhar em casa. Nós aqui criamos, talvez, num momento, eu acho que foi um momento meio Brasília, assim. Se você pegar a planta de Brasília, você vê que aqui pode morar, aqui pode trabalhar, aqui estão os alfaiates, aqui estão as indústrias, aqui está o governo, é tudo separadão, né? E essa foi uma tendência cultural, social também nossa. Os bairros jardins que se espalharam por aí numa determinada época da vida, mas com o tempo as coisas foram mudando. Trânsito, custo, etc. Foram mudando a ponto dos planos diretores, você pega do Rio de Janeiro, pega de São Paulo, de muitas outras cidades, eles incentivam o uso misto das habitações, dos bairros, pelo menos, não da habitação. Então, a ideia central seria: olha, é bom que você trabalhe perto de onde você mora, porque aí você não pega ônibus, não pega metrô, a cidade não tem que investir em asfalto, etc. Muito bom. Óbvio que não dá para ter uma usina de asfalto do lado de um prédio residencial, né? Então, vamos com calma, né? São atividades possíveis, isso é o que está nos planos diretores. Nos nossos condomínios, eles têm uso residencial. Muito bem. Até que ponto que eu respeito o uso residencial e posso trabalhar nele? Eu arrisco dizer que duas coisas. Primeiro, trabalhar também é residir em certo nível, tá? Então, residir significa ter minhas atividades de lazer, assistir televisão, jantar, tomar banho, dormir, conversar com a minha família, mas também trabalhar um bocadinho, faz parte da vida residencial, do morar, do estar. Normal. Agora, você pode fazer de tudo, eu voltaria no exemplo. Olha, eu posso ter lazer, mas eu posso tocar corneta o dia inteiro? Não posso. Eu posso trabalhar o dia inteiro? Posso, mas que trabalho que eu posso? Eu acho que, então, a gente vai ter que peneirar o que é razoável e o que não é razoável. E qual é essa peneira que nós vamos usar? E aí eu vou dar de presente para a Kelma, nossa peneira, porque ela chama 3S. Tá certo? É a peneira dos 3S. Então, eu devo ter lazer em casa, mas não posso tocar pistão. Devo ter crianças em casa, mas não posso botar num apartamento de 100 metros quadrados 20 crianças o dia inteiro. Não cabe, né? Não é feito para isso. Elas não podem gritar o dia inteiro. Eu posso trabalhar, mas eu não posso ter uma oficina de ferragem, né? Pá, pá, pá. Não dá. Não posso botar em risco a segurança, a saúde, o sossego das pessoas. Eu acho que é mais ou menos por aí. Enfim, pode sim um home office, e quando a gente fala office, não é só escritório, né? Pode sim. Eu poderia costurar em casa, qual o problema? Não é office, mas é costura e é silencioso, né? Mas tem alguns parâmetros que devem ser seguidos. O que você pensa aí, Kelmar?
Bom, na verdade, o que eu penso, eu ia dar o exemplo, né, Jacques? É a mesma coisa você fazer, a minha avó que costumava dizer isso, fazer doce de mamão de manhã, de tarde e de noite. Ninguém fica no prédio, né? Porque fica insustentável. E aí você vai de volta para os 3 S's, porque você afeta a saúde, o sossego, a segurança das pessoas. Então, assim, aquilo que eu sempre falo, Jacques, tudo que é excesso é um problema dentro de uma comunidade. Você vai dizer, por quê? Se eu não morasse no condomínio, eu não teria problema? Teria. Aí você vai para o direito de vizinhança, da mesma maneira. Aí você vai para o direito de vizinhança. Então, assim, eu acho que a nossa teoria dos 3 S's, ela vale para tudo, Jacques, até para o nosso dia a dia, para as nossas convivências, porque, assim, aquela velha história, o que você não quer para si, não faça para os outros. É exatamente esse princípio, é por aí que nós devemos ir. Tá? Então, eu acho que é muito importante. Nós tivemos um momento de pandemia? Tivemos. Nós tivemos as pessoas vindo para casa para trabalhar, para fazer seu lazer e para fazer tudo? Tivemos. Só que, na verdade, é muito importante que haja uma convivência pacífica disso. Eu não posso parar um condomínio residencial porque está todo mundo trabalhando. Eu não posso também, o contrário, todo mundo trabalhando, fazendo barulho o dia inteiro e todo mundo ter que suportar. Também não é isso. Mas nós temos que criar uma convivência pacífica dessas pessoas a fim de que a gente possa dar continuidade ao nosso dia a dia, tá? E assim, sinceridade, não tive. Eu acho que as maiores dificuldades que eu tive, acho que o Ricardo também na área condominial, é o fato das pessoas estarem trabalhando e não querer que se fizesse obra porque o barulho era muito alto. Então, esse foi o maior número de reclamações que nós tivemos. Mas aí, com conversa, com diálogo, com organização, com ajuste de tempo e de horário, graças a Deus conseguimos encaminhar isto e resolver uma série de conflitos. Por quê? Para não judicializar esses conflitos, tá? Porque é a pior maneira. Eu devolvo a palavra, não sei se o Jacques quer acrescentar alguma coisa. As perguntas no chat já começaram sobre o Airbnb e tal, então, aí, se o Ricardo quiser ir fazendo e falando, tem uma aqui muito interessante, né, Jacques? Você viu? A da desanexação do fator propter rem das multas aplicadas, né? Isso eu não vi esse julgado, não sei o motivo, mas para mim eu diria que precisa tomar um pouco de cuidado, porque pode ter sido na hora de aplicar a penalidade, né? Você tem que aplicar ao proprietário e não ao infrator. Precisa tomar muito cuidado com isso, né? Eu não vi o julgado. Eu acho bem saudável, eu concordo com você, eu acho bem saudável nesse ponto a gente recordar que apito que cada um toca na relação, né? Quem é você na relação? Existe o condomínio, existe o condômino. O condomínio fala com o condômino. Existe o locador, existe o locatário. O locador fala com o locatário, vice-versa. E, se for o caso, nem que o locatário tome 2 multas. Uma, por reembolsar o condômino, outra, por infringir o contrato de locação. Não vejo problema nenhum nisso. Mas quando começa a se impor a multa diretamente ao inquilino, eu começo a isentar o condômino. Eu não gostaria de isentar o condômino, porque é mais ou menos aquela relação de faz de conta que eu não sei o que está acontecendo ou para quem eu aluguei. É importante que ele saiba para quem ele alugou. É importante que ele saiba. Até porque o contrato dele fala que o outro tem que cumprir tudo. Eu não acho correto isso. Não acho correto. Pode ser que aqui uma multa seja aplicada, talvez a multa é o genérico, né? Na situação de eu estou perturbando o Ricardo com o meu automóvel ao lado do carro dele, independente de qualquer condomínio, ele entra com uma ação para que, se eu chegar perto do meu carro, eu pago alguma pena. Pode ser, mas é uma situação extracondominial, não tem nada a ver com isso, na minha opinião. Eu não acho salutar as confusões. Vocês podem ver que sempre que a Kelma fala, ela vai buscar o âmago da coisa. Eu concordo com isso.
do que nós estamos falando? Estamos falando de condomínio. Então, aqui no condomínio, quem fala é condômino, quem fala é o condomínio. Eu acho que é por aí. Que, tudo bem, as multas têm que ser aplicadas, lá é uma outra história. Tem uma pergunta de MM, eu só estou vendo o MM. No caso dos inquilinos do Airbnb se negarem a sair do imóvel na data combinada, a quem devemos recorrer? Isso é um problema do locador. E talvez ele tenha um problema, existe um foro lá, implantado, lá nessa plataforma Airbnb, como existe em outras também. Tá? Eu nunca vi advogado da Airbnb indo atrás de despejo. Isso não vi acontecer. Pode ser que ocorra, mera ignorância minha. Mas o problema é do locador, não é do condomínio também, não. Não é do condomínio. Afinal, né, o condomínio não tem nada a ver com essa história. Agora, um ponto que eu levantaria é da gente repensar o que a gente tem que fazer. Você falou de cachorro logo na sua primeira fala, Kelma. Talvez a unanimidade das convenções proíba cachorro, pelo menos as feitas até 10 anos atrás. Né? Talvez também a unanimidade da jurisprudência dos últimos 20 anos permita cachorro, embora escrito que não pode ter cachorro. Aliás, ontem eu vi um episódio do Animais Sem Lar na televisão, TV aberta, ou cabo, não sei, Brasil Box. É um negócio interessante sobre animais abandonados, as empresas as pessoas, as instituições que acolhem os animais. Então, essa coisa dos animais hoje, você goste ou não de cachorro, as pessoas gostam de cachorro, a sociedade gosta de animais, mesmo que você pessoalmente não goste. Então, temos que admitir essa prática como uma prática social. Com isso, nós temos também que alterar os nossos prédios. Pode ser que no seu prédio falte uma área para o cachorro andar, ou pode ser que no seu prédio falte uma cobertura, uma capa no elevador, para não se sujar com pelo de cachorro, com sujeira de cachorro. É um investimento que nós temos que fazer. Eu acho que quando a gente fala de home office, eventualmente de Airbnb, etc., nós temos que investir na nossa casa, no nosso prédio. Talvez a gente deva investir em novas portarias, novos empregados, novos serviços. Eu adoro lembrar de um exemplo que eu tive, de um prédio de extremo luxo, aqui perto da FAAP, aqui em São Paulo. Extremo luxo. Eu acho que hoje aquela despesa de condomínio deve estar uns 20 mil reais por mês. E teve uma briga. Teve alguém que falou, olha, é impossível morar num prédio desse maravilhoso e quando eu peço uma pizza, eu tenho que descer para pegar a pizza. Pô, eu quero que alguém traga a minha pizza. Aí, não, você tem que descer para pegar sua pizza, ter segurança, é assim, não vou deixar o portador entrar com a sua pizza lá para chegar no 10º andar, etc. Eles puseram em assembleia, então, a contratação de um novo empregado para estar lá de sexta, sábado, domingo à noite, que é o dia da pizza, para pegar a pizza do pizzeiro e levar até o andar. Basicamente seria isso. Isso dá um custo de um empregado rateado, etc. O interessante é que na hora de investir o dinheiro nisso, mesmo nesse prédio, a decisão foi, não, nós vamos descer para pegar a pizza, que eu não vou gastar mais 500 reais por mês por causa disso. Tudo bem. Mas eu acho que eles agiram bem, o síndico lá agiu bem ao levar, olha, você quer o serviço? Vamos pagar, não tem problema, não é proibido, tá? Vamos pagar. Pode ser que a gente resolva no nosso condomínio para admitir trabalhos, para admitir passagens, movimentos, etc. Vamos ter que investir em mais gente, mais empregados, mais... É isso que nós queremos? E aí volta no escopo do condomínio, né? Aqui não é só meu, é de todos. Acho que é um ponto importante. Legal, bacana. Pessoal, quando a gente fala ainda falando de locação de curta temporada, né? Por aplicativo ou não, mas algumas pessoas perguntam assim, eu preciso realmente fazer a alteração da convenção ou uma assembleia extraordinária com pauta específica já resolveria
essa questão de proibir ou não. Como é que vocês pensam sobre isso? Jacques, eu começo, aí você dá a conclusão. Bom, eu entendo o seguinte: se a convenção menciona um empreendimento estritamente residencial, eu não vejo necessidade de assembleia. Eu acho que está lá residencial, o acórdão é bastante claro nesse aspecto, eu não necessariamente não perderia tempo com isso, só iria para uma assembleia se a quantidade de pessoas solicitando o Airbnb neste empreendimento fosse maior do que os que não querem. Aí sim, eu levaria para discutir. Então, o que nós vamos fazer para adequar? Porque nós temos nesse prédio 12 unidades, 8 querem o Airbnb. Então, vamos fazer uma assembleia para definir isso. A primeira coisa que eu faria. Na outra, se a convenção não menciona e a grande maioria não quer o Airbnb, eu colocaria na mão de quem quer o encaminhamento para solucionar isso. Tá? Que seria convocar uma assembleia, seria fazer um estudo sobre a implantação disso. Por quê? Porque eu acho que a comunidade, ela vamos dizer assim, formada por duas vertentes, uma que quer e uma que não quer. Então, a comunidade, essa vertente maior, desculpa, ela tem que correr atrás daquilo que ela deseja, daquilo que ela pretende. Eu vou dar um exemplo bobo, talvez, Jacques. Ontem eu fiz uma assembleia porque uma pessoa comprou um apartamento num prédio de altíssimo padrão aqui em Campinas, que tem uma sacada maravilhosa e que ninguém quer fechar a sacada. Ninguém quer fechar a sacada. Por quê? Porque vai tirar o charme, a coisa. E o cara falou: não, mas eu queria ouvir todo mundo aqui. Pronto, ele ouviu todo mundo falou: não queremos que feche essa sacada. Ou fecha a sacada de todo mundo, e aí nós vamos buscar o arquiteto do prédio e manda ele fechar, ou ninguém vai fechar, porque nós não queremos essa fachada fechada. Pronto, acabou. Aí o cara falou: não, então obrigado, tal, eu queria só saber. Quer dizer, no diálogo e na conversa que a gente consegue resolver os assuntos. Não adianta ficar de subterfúgio. Eu não falo sobre isso. Nada, põe todo mundo sentado numa mesa e faz as pessoas conversarem e pôr para fora aquilo que elas pretendem e aquilo que elas desejam. Tá? Por quê? Porque a comunidade precisa de se entender. O Jacques falou uma coisa que talvez daqui a um ano, que eu vi que tem uma pergunta também no chat, como resolver o Airbnb, como resolver, eu não tenho a fórmula secreta e acho que ninguém tem. Mas se a maior parte da comunidade não deseja, o que você tem que fazer é proibir e enfrentar o assunto de frente, tá certo? E daqui a um ano, nós vamos voltar aqui e ver se o Airbnb resistiu a isto ou não resistiu a isto. Se ele se focou em determinados empreendimentos ou não. Por quê? Porque a comunidade também não pode ser obrigada a aceitar o direito de propriedade de um em detrimento do direito de propriedade de muitos. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Tá? Jacques? Concordo plenamente, acho bacana. É interessante, né? Como você falou da sinceridade, falar olho no olho. É impressionante como isso liquida problemas. Né? Não sei por que as pessoas não falam. Né? Às vezes, convocar uma reunião, conversar, liquida milhões de problemas. Nós temos aí uma cultura meio esquisita de que achar que liquidar problema é dar procuração para o advogado. Não é. Não é. Quando você você não está liquidando problema nenhum. Você está arrumando um monte de problema. E olha, pode dar todas as procurações para mim, não tem problema. Mas para você vai ser problema. Mas eu acho que é seguir um caminho que não é o adequado. Não é adequado. A gente tem visto o crescimento até de mediações dentro de condomínio. Poxa, mediação é ótimo, mas por que a gente não tenta sozinho? Não tem. Qual é o problema de eu tocar a campainha, tocar o interfone? Posso subir aí para te perguntar um negócio? É isso. Podemos conversar sobre a cor da porta, sobre o cachorro, sobre o capaz, seja o que for. Como você conversaria? Não tem problema nenhum. Eu acho que sim, nós vamos ter que levar. Aliás, vale a pena a gente até pensar para o futuro de estimular mais essas mediações, essas conciliações dentro do condomínio. A segunda coisa que eu acho bacana que você tocou é a seguinte: cada prédio é um prédio, né?
Então, tem prédios em que eles foram construídos, esses novos aqui, nós temos aqui em São Paulo, nós temos vários prédios sendo lançados com 18 metros quadrados, com 25 metros quadrados por unidade, bem pequenininho, tá? Óbvio que esses prédios são imensos, ninguém vai se conhecer mesmo, eles vão ser estruturados para locações ou para moradia rápida, mesmo quem comprar para morar mal vai conhecer o vizinho de porta, na vida dinâmica, é outra vida, né? Não é, né? Não é para viver nesse seu prédio de sacadão, né? É outro, ninguém vai ter rede nesses prédios. Eles são mais adequados para outras atividades, natural. Como também o horário de funcionamento, o horário de barulho no prédio. É evidente que esses prédios novos, de gente jovem, etc., eu até brinco que, às vezes, não é só para gente jovem que pode fazer barulho à noite, né? Para gente velha também, porque está surdo, não vai nem ouvir. Então, pode fazer, não tem problema nenhum. Então, tem que ser... Agora, no meio é que atrapalha um pouco. Acho que atrapalha. Mas eu acho que isso tudo nós vamos ter que treinar mais, retreinar mais a arte de conversar um bocadinho, né? Sentar no hall de entrada lá do prédio. Vem cá, o que você acha do assunto, né? Jacques, mas você sabe por que que as pessoas dialogam um pouco nos condomínios? Eu acho que porque quando elas dialogam e não dão certo, vai para a TV. Então, um bate no outro, um dá tiro no outro. E aqueles diálogos produtivos ninguém divulga. Mas quando dá morte, aí vai para a primeira página do jornal. Então, as pessoas falam assim, não, fala para o síndico ir lá falar com ele. Não é assim, Ricardo? A semana passada teve um síndico que apanhou de mangueira, né? Você viu? Mas eu acho, aliás, que as assembleias virtuais têm a vantagem de permitir que você fale sem apanhar. Não tem? Teve um síndico profissional que me falou, antes de entrar, o Eric estava nisso, teu filho. Teve um síndico que falou, olha, a grande vantagem da assembleia virtual é que o síndico não leva a cadeirada. É bom, não tem. É bom, não leva mesmo. Ele conversa e ninguém bate no síndico, não tem problema. Mas eu acho que as pessoas têm que treinar, tem que treinar. Verdade. Jacques, a maior parte das pessoas ainda querem saber uma solução para como resolver o Airbnb nos condomínios residenciais. E eu reafirmo, essa situação dos condomínios residenciais tem que ter atitude de quem não quer, síndico e o assessor condominial. Sim. Essas três partes precisam se juntar e explicar para quem quer o motivo pelo qual isso não pode ser feito. Sim. Se não explicar, se ficar trocando e-mail, cartinha, correspondência, tudo bem que vai levar uns 20 anos para chegar nessa conclusão. Então, também vai ser a conclusão e vai ser a solução, porque enquanto está discutindo com cartinha, não pode fazer. Então, eu acho que o importante é as partes interessadas se juntarem, se dialogarem e irem para uma reunião de Zoom, inclusive. Por quê? Além de não levar cadeirada, não leva tiro, né, Jacques? Então, tudo bem. Agora, vai no Zoom e faça a reunião. O Gobatti citou um ponto que eu acho importante também, que tem que ser falado o porquê do Airbnb, o porquê da locação. Pode ser que aquele condômino esteja numa pindaíba que só alugando ele vai conseguir receber algum, inclusive pagar a despesa de condomínio. Ou seja, nessas situações, a locação rápida interessa para todo mundo, que ele vai conseguir pagar. Pode ser. São situações que têm que ser conversadas. É isso que eu acho importante. E concordo com você. Se nada estiver previsto, quem não quiser aquele ato, que provoque a conversa. Não a ação, a conversa. A conversa. Até porque eu acho que se o juiz for cauteloso, ele vai chamar todo mundo para uma audiência, né? Então, conversa em casa, sem custas judiciais. Eu acho mais saudável. Tem que ter mais conversa nos condomínios, né? Enfim, tem que ter mais conversa. O Carlos Meschini está perguntando aqui sobre o seguinte: o alto volume de Airbnb provoca insegurança no condomínio.
Como resolver essa questão de insegurança? Com a assembleia do que o Jacques comentou sobre a pizza. Tudo bem que o Jacques quer quebrar as pizzarias para entregar pizza só sexta, sábado e domingo, mas tudo bem. Mas, da mesma maneira, eu não vejo outro caminho, Ricardo. É uma discussão, é uma decisão de assembleia, tá? Se você não chega a um acordo, a um diálogo, e a pessoa não aceita o acordo, exponha ela numa assembleia e faça o levantamento do que será necessário para receber o Airbnb no empreendimento. Isso é a coisa mais fácil. Você quer resolver um problema, é o que o Jacques falou, põe a mão no bolso das pessoas. Pôs a mão no bolso, resolve o problema muito facilmente, muito rápido. Não é, Jacques? É isso, é isso. Você sabe que eu agora no fim do ano, eu aluguei via Airbnb lá em Canela. E eu achei muito curioso o esquema que o condomínio... Era um grande condomínio com prédios dentro, um negócio bem bacana. Só que tinha um cidadão com quem a gente marcava, olha, eu vou chegar às 10 da manhã em tal local. Ele chegava lá, ele era a interface sua com o condomínio, com o porteiro, ele te entregava a chave, para ele você devolvia a chave, uma espécie de um recepcionista, né? Mostrava tudo, etc. Funcionou. Então, o condomínio soube quem eu era, né? Olha, não é assaltante, não é invasor, soube quando eu ia embora, ficou tudo muito claro. E para todo mundo ficou bem. Então, eu acho que são situações, óbvio, esse profissional tem custo. Alguém paga, bota no custo. Não tem nada de graça. Não vai acontecer nada de graça. E aproveitando o abraço com o Meschini. Sempre legal o Meschini. Legal. É muito comum, né, gente, essa questão de excesso de pessoas dentro daquelas unidades que estão sendo locadas, né? E aí é muito comum também essa pergunta, né? Como resolver esse problema, né? Boto aquela turma que está excedente para fora, crio uma regra de alguma forma em assembleia ou não? Como que vocês recomendam trabalhar com esse ponto? Bom, Jacques, volto no ponto de que, para resolver um excesso de pessoas dentro do condomínio, de controle e tal, não tem outra saída senão colocar pessoas para cuidarem de pessoas. Tá? Eu não vejo outra situação, porque mesmo hoje em dia, a tecnologia que nós temos no mercado não faz isto ainda. Não faz isto ainda. Eu acredito até que vai fazer, mas ainda não faz. Então, o que vai gerar, Ricardo? Mais despesa, porque você vai ter que pôr pessoas para cuidar de pessoas, para poder preservar o patrimônio de todos. Por quê? Porque, na verdade, a colocação de pessoas não é para onerar, é para cuidar do patrimônio que não é daquela pessoa que quer agir daquela maneira. Entendeu? Então, assim, nós temos que proteger o patrimônio de uma maneira geral. É isso que eu costumo dizer. A preservação do patrimônio é a obrigação de quem adquire um imóvel em condomínio. O que é condomínio? Domínio em conjunto. Você tem um domínio junto com outras pessoas. Portanto, você tem a obrigação de cuidar desse patrimônio junto com todos, sendo maioria ou sendo minoria, não importa o que você vai ser na votação. Então, eu não vejo outra maneira, Ricardo, hoje, senão colocando pessoas para cuidar de pessoas. Talvez quem perguntou, se eu puder completar um pouquinho, talvez quem perguntou queria saber, bom, e o que eu faço na hora do incêndio, né? É o seguinte, tem muita jurisprudência, ainda da época do... Quem visitou um call center sabe mais ou menos como é que é do que eu vou falar. Os call centers botam muita gente num determinado espaço e é assim que eles funcionam, naquelas cabinezinhas. Tudo bem, perfeito. Só que alguns prédios têm limite de lotação. Pode ter 50 pessoas no andar e, pela dinâmica do call center, teria 200. Qual é a solução que dá? É pedir para sair. Não saiu? É entrar com a ação. E os juízes dão as liminares. Não tem grande drama. Numa situação gritante de locação rápida, também teria que entrar com uma ação. Só que
não vai sair uma liminar de sexta para sábado, hábil para tirar o cara no sábado, ser cumprida, quando a locação já ia acabar no domingo mesmo. Ou é uma baita festa que está acontecendo. Não dá tempo do judiciário agir. Chamar a polícia é interessante, mas não tenho visto acontecer nada de concreto. Pode ser que aconteça de vez em quando, mas não tenho visto. O que vai sobrar é realmente, não pode deixar barato, é realmente o condomínio acionar em seguida o condômino infrator, multando, colocando as penas. Vamos lembrar que pena não existe para ninguém ficar rico. O condomínio não vai ficar rico com isso. Pena existe para não ser usada, é que nem estepe de automóvel. A ideia é não usar nunca, né? Seguro-saúde, o ideal é não usar, não é? Tipo, espero não ficar doente. Mas se ficar, uso. Pena, a ideia é a mesma. É aquele, olha, você vai apanhar se fizer. É isso, é bronca de mãe. Tá? Agora, você tem que fazer valer. Tem que fazer valer, porque senão o cidadão vai alugar de novo. Então, tem que fazer valer, tem que ir até o fim. Não pode deixar barato. Nós estamos falando sério. E não é que nós estamos com raiva de quem fez a festa e ganhou dinheiro. Não é isso. Nós estamos com raiva por não ter podido dormir aquela noite. É outra história. É 50 não dormindo contra um que fez a festa. Não, meu, assim não dá. Tá? Não, eu me aborreço um bocadinho com as pessoas que não fazem, não vão adiante, ou pelo menos numa repreensão séria a esse condômino. Tá? Não faço questão de ganhar dinheiro, não. Repreensão séria, efetiva, registrada, deixar bem claro a posição dos demais condôminos. Não pode deixar barato, porque senão o ato vai se repetir, não por aquele, por outro. Aí vira bagunça. Né? É isso aí, Jacques, concordo. Tem que registrar. Tem que registrar. Pelo menos. Registrar. Pelo menos. Legal, bacana, gente. Bom, nós vamos chegando na reta final aqui do nosso evento. Infelizmente, está um papo muito agradável, muito leve, né? Bem bacana. E eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais de vocês aí, rapidamente, antes da gente fazer esse encerramento. Ok, vamos lá. Bom, eu gostaria de agradecer primeiro ao Ricardo, ao Meschini e a todos aí de Santos, dizer que é uma cidade extremamente agradável, bonita, e que se o Ricardo não tivesse tomado conta dela inteirinha, eu até poderia pensar em ir para lá, né, Jacques? Mas, como o Ricardo já abraçou tudo, não temos o que fazer lá. Mas, quando você quiser vir para cá, Ricardo, você pode vir para São Paulo, pode vir para Campinas, que eu vou lhe receber com braços abertos e com bastante consideração. É isso aí. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer a vocês, dizer que a coisa que eu mais gosto é exatamente fazer esse diálogo, é conversar, é levar os problemas e descobrir quais foram as soluções de cada um naquele problema, porque é assim que a gente cresce, a gente evolui e a gente aprimora os nossos conhecimentos. E eu costumo dizer, e quero deixar essa mensagem para vocês, viver em condomínio é bacana, mas o melhor é conviver. Então, viver é estupendo, mas conviver dentro de condomínio é melhor ainda, tenho certeza absoluta disso. E se nós, seres humanos, aprendermos a conviver nos condomínios, muitos daqueles atritos que nós temos no dia a dia não vão terminar, graças a Deus, porque senão não precisariam da gente, mas vão minimizar muito e serão atritos e conflitos mais inteligentes, mais aproveitadores e muito mais enobrecedor da vida em condomínio. Então, acho que isso é muito importante, que venham os problemas para que a gente possa levantar e achar as soluções, porque isso é o bonito do nosso trabalho, isso é o bonito que o Secov faz, de trazer os problemas, mas colocar todos aquele monte de cabeça pensante para estudar e para achar as soluções, né, Jacques? Então, nós estamos
ávidos, nós estamos sempre atentos às legislações e a tudo, porque isso é o mais importante que a gente faz no nosso dia a dia, é fortalecer o nosso setor, a nossa área, através de uma entidade como o Secov, extremamente profissional, séria, e que dá a nós, profissionais, né, Jacques, Ricardo e todos que estão aí na tela, subsídios para que a gente possa trabalhar com honestidade, com afinco e com sabedoria. Acho que o melhor disso é a sabedoria. Um abraço a todos vocês, tenham um bom dia. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez, e deu para vocês verem por que eu admiro tanto a Kelma Camargo. Então, para mim é uma satisfação estar, mesmo por Zoom, estar perto. Segundo, realmente eu gosto desses eventos, parabéns pelo evento, Ricardo. Estou vendo aí que surgiu um monte de gente bacana aí que está assistindo, uma satisfação estar falando com vocês, gostaria de estar ouvindo vocês também. Terceiro, frisar a importância desses encontros, na linha mesmo do que a Kelma falou, que é o único jeito da gente estar por dentro do que está acontecendo. Eu diria que, para tomar um exemplo, que basta acompanhar a jurisprudência, que a gente discute quase diariamente, para descobrir que o que é verdade hoje no judiciário não é amanhã e talvez seja de novo depois de amanhã. Então, a gente tem que estar acompanhando, até porque pode não ser uma solução, não acredito que seja solução, mas é um ponto de reflexão, o entendimento do judiciário. O que o judiciário pensa deste meu problema? É bom a gente saber. A evolução da legislação também é impressionante. Eu gostaria de lembrar que o Secov acompanha a evolução da legislação, vários diretores ficam acompanhando dia a dia todos os projetos de lei. É impressionante a quantidade de projetos de lei e é impressionante como a gente tem que trabalhar neles. Só para vocês terem ideia, aquela famosa execução da cota de condomínio foi batalha do Secov também. Eu lembro de ter integrado o grupo que foi a Brasília falar com o deputado a respeito disso aí, quase que dá atrapalhada. Então, foi um negócio importante. Mais recentemente, as assembleias virtuais foi um trabalho muito importante do Secov e que são uma solução muito, muito viável, muito moderna para todo mundo e que permite solução de problemas do condomínio que não eram conseguidas antes. Então, esse trabalho todo é importante, mas o que eu convoco todo mundo, convido todo mundo, é a participar realmente dos cursos da universidade, dos debates das diretorias, das vice-presidências, dos eventos, porque é o único jeito da gente estar por dentro. E, por fim, eu gostaria de que o Ricardo nos desse a data em que eu vou pegar de carro a Kelma para a gente ir comer caranguejo aí em Santos, porque aí vai ser legal. Obrigado. Só que só vale se for na mesa de pedra, hein? Na mesa de Tem que pedra. ser na mesa de pedra. Essa eu quero ver. Eu vou achar uma foto, Ricardo. Manda para mim. Legal, gente. Muito bom. Olha, agradecer demais aí a participação de todo o público que esteve presente, em especial, assim, ilustres, né, palestrantes aí, Kelma Camargo, Jacques Bucharski. Olha, informo também que a gravação desse webinar vai estar disponível lá no canal do Secov, no YouTube, a partir do dia 4 de maio, tá bom? Gente, prazerzão ter dividido isso daqui com vocês. Olha, estou super feliz, tenho certeza aí de que a gente vai poder compartilhar esse conteúdo com muita gente que está precisando escutar o que a gente falou aqui, tá bom? Grande abraço para vocês. Até mais. Obrigado. Obrigado. Um abraço.